Olá pessoal, Danilo Pinheiro, eu vou mostrar nesse vídeo para vocês como a gente pode fazer algum trabalho de customização das nossas curvas de controle no nosso rig, tá? Então basicamente o que a gente vai explorar bastante nesse vídeo é como a gente pode criar um shape novo para uma curva, como a gente pode mudar o shape da curva, como a gente pode editar as curvas dos nossos controles, tá? Esse é um vídeo, eu diria que seria um vídeo complementar ao nosso curso de Rigging na Aprendiz Online, porque eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre uma linha de comando de programação, que a gente não vê nada de programação no nosso curso de Rigging na Aprendiz Online, a gente vê tudo manualmente, a gente não utiliza scripts nem nada, porque é importante, eu considero, para a nossa aprendizagem, saber profissionalmente fazer tudo manualmente e depois sim utilizar ferramentas, tá? Então o que eu mostro nesse curso é como fazer isso. E agora nesse vídeo um complemento como a gente pode simplificar esse trabalho utilizando algumas ferramentas que a gente pode ter acesso, tá bom? Vamos lá, aqui para quem ainda não conhece, eu vou mostrar como a gente pode copiar um shape de uma curva para outra e isso ajudar a gente a criar diferentes tipos de curva de controle, tá? Então se a gente tiver aqui, por exemplo, create nas primitive circle, então a gente tem um círculo aqui, simples, tá? Se a gente quiser, por exemplo, ter um shape de dois círculos, por exemplo, a gente conseguiria também, um outro shape junto com esse daqui, para fazer um shape, por exemplo, de um sorrisinho, por exemplo, tá? A gente precisaria de dois transforms, e a gente sabe que tem os shapes deles aqui, ó, que a gente não consegue copiar simplesmente passando o parent. Então a gente precisa entrar com uma linha de comando. Para entrar com essa linha de comando é muito simples. A gente pode vir aqui, ó, pedir aqui, por exemplo, um comando mel mesmo, tá? E aí a gente vem, seleciona o shape, depois seleciona o transform e pede assim, ó, parent -r -s, tá? Eu vou aumentar um pouquinho aqui, ó. Esse é o comando, muito simples, mas que a gente às vezes pode até esquecer, né? Mas se você rodar esse comando, ele copia um shape para dentro do outro transform, tá? Aí se você for ver o seu controle ali, né? Ele tem dois shapes, tá? Aqui no caso ele tem dois shapes iguais. A gente poderia mudar um dos shapes assim, ó. Aí você vai ver que ele tem dois shapes, tá vendo? Ó? Num mesmo transform com dois shapes. Aí depois é só deletar esse transform antigo, ele já está lá com o shape. Por que isso é útil às vezes? A gente pode fazer vários shapes, combinações de shapes. Então, por exemplo, a gente poderia vir aqui criar novamente uma círculo, tá? E a gente faz 3 círculos, por exemplo. E a gente poderia um deles fazer discrete rotation, fazer assim, freeze transformation. Aí o outro a gente faz ele assim, modify, freeze transformation. Aí agora a gente tem 3 shapes, ó, que eu vou tirar aqui a grade. 3 shapes diferentes, ó. É o shape 1, shape 2, shape 3. A gente poderia colocar os 3 shapes juntos. Aí a gente precisaria vir aqui e colocar, por exemplo, esse filho desse, né? A gente vai lá na nossa linha de comando e pede, por exemplo, essa linha de comando parent, ele vai ficar um filho do outro, esse também filho do primeiro, aí parent. Aí o que a gente pode fazer? Deletar esses dois e a gente tem um controle com 3 shapes, tá? Esse controle, quando a gente renomeia ele, esse aqui é o meu control, e ele vai renomear os shapes para a gente, se tiver numa boa nomenclatura, fácil dele encontrar. Agora sim, a gente tem um controle, ó, que a gente vai ver, opa, desculpa, tirando os shapes aqui, drag only, tira os shapes, ok. Então, ó, a gente tem um controle que ele é feito tipo com 3 shapes, tá? Até aí nada demais, a única coisa que a gente aprendeu foi o parent -r -s para fazer esse tipo de comando. Agora eu vou mostrar para vocês um painel que pode ajudar muito no nosso trabalho, que é no painel do DPauto Rig System. Ele tem um painel que é controles, e lá a gente consegue criar uma série de controles facilmente para a gente poder optimizar o nosso trabalho de rigging, mas claro, é interessante a gente saber fazer isso antes de utilizar um comando como esses daqui, que já é bem desenvolvido, tá? Vamos lá, basicamente o que a gente tem aqui é colocar o nome que a gente quiser e clicar nesses ícones e ele vai criar o shape pra gente com essas opções aqui, ó, tá? Aí o que a gente tem? Se a gente quiser criar aquele shape de círculo, a
a gente tem um círculo aqui. Nesse caso, ele está como círculo linear. A gente pode criar ele como círculo cúbico. Isso aqui é igual, basicamente, o que o Maya faz, só que com menos CVs. O Maya normalmente cria com 8, a gente criou aqui com menos para poder facilitar o rig ficar cada vez mais leve, tá? Aí a gente também tem outras opções aqui, por exemplo, como esse shape aqui foi criado através do script, ele guarda muitas coisas aqui, ó, se vocês forem ver, ele guarda muitas informações aqui, qual foi a classe, qual a versão, qual a rotação dele, o tamanho, etc, tá? Então ele tem muitas informações nele que a gente pode utilizar esses comandos aqui embaixo para mudar. Por exemplo, aqui, ó, change curve degree, é exatamente isso que ele vai fazer. Ele vai fazer uma outra curva com o degree diferente, tá? Ele vai mudar aqui, ó, change degree, tá? Reset curve, ele volta para a curva normal. Por exemplo, eu poderia vir aqui, editar esses CVs e dar um reset. Aí ele volta com a curva ao normal, como ela era criada inicialmente através dessa classe que é o circle, né? A gente pode também facilmente criar um zero out para ele. Aí ele cria aqui um grupo zero out, onde a gente precisa para posicionar o nosso rig lá onde a gente quer e deixar a curva de controle sempre em freeze, transformation 0, tá? E também outras coisas, como por exemplo, a gente pode criar sempre aqui no new control, a gente pede, por exemplo, bola, tá bom? E a gente cria uma nova curva, novo controle. Aí eu posso pedir aqui combinados, ó, combinação de shapes. Ele pega esses daqui e combina, igual a gente fez o parent -R, -S. Aí quando você clica aqui, ele cria pra gente uma daquelas curvas igualzinho, vocês viram que tem 3 shapes, olha. E elas estão ali igualzinho, a gente viu a combinação dele de círculos, tá bom? Poderia ser uma troca de shapes que a gente poderia fazer também. A gente poderia criar outros shapes, ou então adicionar shapes. Por exemplo, eu quero adicionar um shape aqui que é do tipo setinha. Aí você vai aqui em new, add shape, seleciona o controle que você quer. Aqui no caso, esse aqui mesmo, esse aqui mesmo, ó, circle, tá? Aí eu adiciono, aí eu vou adicionar uma setinha aqui, ó. Ele simplesmente fez a mesma coisa que a gente poderia ter feito. Ele criou um controle de seta, ele fez o parent -R, -S nessa curva de controle e deletou o transform antigo. Então ele adicionou 2 shapes pra gente aqui, tá vendo? Não tem muita coisa para mostrar mais, mas vocês podem procurar trabalhar com isso daqui para ver o que vocês entender melhor. Mas, por exemplo, aqui a gente poderia dá um replace nesse shape, por exemplo, pega esse daqui, dá um replace por um cubo, aí ele vira um cubo. Nesse caso aqui ele é um cubo cúbico, nossa, cubo cúbico, quer dizer que ele tem muitos vértices aqui. Eu não aconselho usar ele, eu prefiro usar o linear. Então vocês poderiam vir aqui e dar um replace como linear, que ele tem muito menos vértices e ele fica mais rápido para o cálculo, tá? Bom, eu poderia também dar um replace aqui utilizando essas daqui, ó, curvas já criadas que a gente já tem elas, tá? A gente pode dar um add shape. Então, por exemplo, eu quero esse cubo dentro do nosso controle bolinha. Então, eu posso vir aqui add shape. Aí ele adiciona esse naquele lá. Então, ele não destrói esse daqui, por exemplo, só simplesmente dá um copy shapes, né? Ou replace shape. Por exemplo, se eu tivesse um outro shape aqui de menininho, que eu dei um replace nele agora, ó, ou se eu criasse um novo aqui, que é igual a esses daqui, sabe? Tem vários tipos de curvas que a gente pode ter. E vamos dizer que eu quero pegar esse menininho e dar um copy aqui. Então ele vai copiar sem destruir esse daqui. Se eu simplesmente, se esse aqui eu voltar com ele ao normal, ó, reset curve. Se eu simplesmente pedisse aqui add shape, ele adicionaria, né? Adiciona um no outro. Reset de novo. E se eu quisesse dar realmente um replace shape, aí ele some com esse cara e volta para lá. Ou seja, ele vai fazer exatamente o que a gente tinha feito. Ele vai copiar uma curva existente dentro da outra e deletar o parent antigo que a gente tinha, tá? Não vai ter mais ele. Isso daí eu acho que dá pra gente explorar bastante coisas, tá? E vocês podem ficar à vontade de utilizar essa ferramenta depois que já aprendeu a fazer o código e criar manualmente, porque pode ser que às vezes a ferramenta não vai conseguir fazer tudo que a gente precisa, e a gente manualmente aprendendo como se faz é mais interessante para a gente não passar apuros numa vida profissional de rigging, tá bom?
Muito obrigado. Isso aí, valeu.